Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Nessa manhã de terça-feira, tô aqui hoje para falar com você, como sempre, sobre TDAH, educação emocional, autorregulação, né, autoconhecimento. Eu sou a Lenisa Lucena e eu ensino adultos com TDAH a deixar de procrastinar e ser um TDAH realizador. Adultos que estão buscando, sim, sair daquele círculo da rodinha do hamster e correr, crescer, ser digno de ter os resultados que merece. É isso mesmo. E eu tô aqui hoje pra... semana passada eu abri uma caixinha com muitas perguntas e respostas. Quer dizer, respostas que eu vou dar hoje. Perguntas para que eu respondesse, certo? E então eu anotei aqui, tô com essas perguntas na mão e a gente vai falar sobre isso, tá bem? Quero dar boas-vindas aqui para Jefferson. Tô com uma pergunta sua aqui, tá, Jeff? Cleisla, Camumufla, Luzi Ferreira, Sara, tá bem? Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui ao vivo comigo e vocês que vão chegar depois. Combinado? Então vamos lá. Respondendo a primeira pergunta. Tiveram muitas perguntas sobre relacionamento. Mas eu separei essa aqui. Amo meu namorado, porque às vezes sinto muita vontade de ficar sozinha. Ele não entende. Essa pessoa colocou assim, a gente conversou até depois um pouco. Ele não entende, né? Por que eu tenho essa necessidade de ficar sozinha? Ele fica me pressionando. Vou te explicar, tá? Se isso acontece com você, se você vive um relacionamento e você, apesar de estar tudo bem nesse relacionamento, de vez em quando você sente uma vontade absurda, tipo assim, toda semana. De vez em quando, toda semana, você sente uma vontade absurda, ficar quieto, ficar no seu canto, se isolar. Então, isso tem a ver com sobrecarga emocional. O TDAH, ele não tem filtro, né? A gente não tem filtro aqui. Então, a gente recebe muito estímulo, muita informação. Seja do tipo desatento, seja do tipo apenas hiperativo, ou do tipo combinado. A gente recebe muita informação. Sensorialmente, mentalmente, certo? Então, são muitos pensamentos. Eu fui numa festa de aniversário no domingo com meu filho, aí eu disse para uma das mães, hoje eu vou chegar em casa exausta, porque eu já me conheço, eu já sei. Tô adorando estar aqui, é muito bom, adoro, sempre vou vir nesses ambientes. Mas eu tô aqui olhando meu filho, eu tô aqui conversando com você, escutando o que a outra mãe tá falando, escutando que a criança lá do outro lado tá subindo, lá na escalada, enfim, no arborismo. Tô olhando pra pessoa que vai trazer o suco, então. São muitas informações e ao mesmo tempo eu tô concentrada em você. Ela fica olhando assim pra mim, isso é TDAH. Então eu gasto muita energia para conseguir filtrar todos esses estímulos, estar aqui presente. Por isso que eu me canso. Então eu vou chegar em casa feliz, mas cansada. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei em casa, eu tive que dar uma dormidinha de 30 minutos, porque era tipo 7h30 da noite, 8 horas. Eu dormi 30 minutos, dei um desenho pro meu filho assistir, porque ele, apesar de estar cansado, tava dando looping, mortal carpado, né, de tanto docinho que comeu. E aí eu deitei, enquanto ele assistiu o desenho ali por 30 minutos, eu dormi. Eu acordei renovadíssima. Fui dormir depois, aí fui fazer outras coisas, mas eu precisava daquele restart. Isso é autoconhecimento. Às vezes, você não quer se isolar o final de semana inteiro. Às vezes, você não quer se afastar da pessoa que você ama. Às vezes, você só precisa recarregar a sua bateria, a sua energia. E às vezes, você precisa sim do seu momento íntimo. Porque, apesar de você estar num relacionamento amoroso com alguém, você é um ser humano individual. Então, você tem o direito de assistir a série que você quer, ficar quietinha, não falar com ninguém. Fica ali, quieto, no seu silêncio, no seu eco interior, numa boa, sem pensar em nada, sem ter que lidar, interagir. A gente precisa desse momento de recolhimento para reabastecer nossa energia. Então, envia essa live, essa partinha dessa live, né? Para essa pessoa que você tanto ama assistir, explica para ele ou para ela, de repente, você entende também, você concorda, né? Você vive isso na sua vida, para que a pessoa possa entender que não tem a ver com amor, não tem a ver com afastamento, ela tá fria. Não, eu só preciso me reabastecer. Às vezes é 30 minutos. Beleza? Tá tudo certo, tá tudo certo. Respeite o espaço do outro. Lembre-se,
estão no relacionamento, mas vocês são seres individuais que precisam viver a sua individualidade saudavelmente para que juntos vocês construam um relacionamento saudável. Combinado? Deixa eu aproveitar que a Esther colocou aqui. Lenisa, Esther, sua linda. Lenisa, preciso... Pessoas que aprenderam a lidar de certa forma com o TDAH acreditam que não tem o transtorno. Nossa, isso é perfeito. Até entender que vem desde a infância e montar o quebra-cabeças. Foi o meu caso. Achava que era normal. E conhecer meu cérebro, as crises e usar as ferramentas mudou minha vida. Gente, muito obrigada, Esther. A Esther faz parte da Academia da Emoção. Ela é um presente, né? Porque assim, as pessoas que entram na Academia da Emoção acabam se tornando família, sabe? A gente cuida um do outro e ela tem agregado muito o conhecimento dela. Ela já viveu muitas coisas na vida e ela, inclusive, está fazendo um trabalho já em parceria junto com a Academia da Emoção. Nos ajuda bastante. É líder, inclusive, da nossa comunidade. Chegou e já conquistou o espaço no nosso coração, né, Esther? Ela é uma pessoa que a gente troca bastante, porque identificar as crises de TDAH, que é a de depressão, a de hiperatividade, a de hipomania e a de ausência, tem ajudado muito ela a entender que isso é do TDAH. A gente tem conversado porque ela sabe lidar bem com o TDAH, ela vem fazendo um trabalho há muitos anos com ela, mas ela tem as crises e não percebia que tinha as crises. Então ela achava que era TPM, achava que era energia do cosmo, achava que era, sei lá, ficava criando coisa na cabeça. Hoje ela entende. E são crises de TDAH. Então ela olha, volta para a realidade, lida de uma melhor forma, sabendo que isso faz parte do transtorno que ela tem. E como a gente... Muito boa essa colocação, Esther. Quando a gente aprende a lidar com o TDAH, acredite, a gente esquece que ele existe. De verdade. A gente esquece porque a gente aprendeu a lidar com ele, a gente se respeita mais, a gente não fica forçando a barra para ninguém entender isso, a gente vai dando limites pra gente. Então, não, limites assim, né? Eu me respeito. Eu sei que eu não... Olha, o exemplo, eu tenho que dormir 30 minutinhos pra eu ficar bem. Senão eu vou ficar irritada, eu vou brigar com as pessoas, eu vou reclamar, eu vou ficar chata, eu vou criar um conflito. Então, peraí, me dá 30 minutinhos, pede, fala com as pessoas que você se relaciona, pede 30 minutinhos só pra você se reabastecer, e aí você volta a ser você. Isso é ter autoconhecimento sobre o transtorno. E é uma jornada, tá bem? Não é algo assim, ó. Por isso que a Academia da Emoção tá aí pra te ajudar, tá bem? Obrigada, Esther. Respondi a sua pergunta? Deixa eu ver. É verdade, a gente esquece que ele existe. Isso mesmo, muito bom, Esther. Vamos para a próxima pergunta. Você que está aí participando ao vivo, você pode colocar a sua pergunta também, tá bem? Eu adoro essa é a minha favorita. O que eu devo falar quando me falam que todo mundo é um pouquinho TDAH? Quem aqui já escutou essa? Quando a gente conta para alguém ou fala que a gente tem TDAH, opa, só um pouquinho, quase eu encerrei a live sem querer. A gente fala que é um pouquinho TDAH, quer dizer, perdão, me distraí aqui com os comentários. Quando a gente fala, não, porque eu tenho TDAH, eu recebi um diagnóstico de TDAH 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, aos 30 anos, sei lá. Mas todo mundo não é um pouquinho TDAH? Não tá todo mundo distraído, com excesso de informação? Todo mundo é TDAH. O que falar para essa pessoa? Primeiro, não enforque ela, não xingue ela, não olhe com aquele olhar de ódio, né? Que você, julgador, não faça isso. Em primeiro lugar, não faça isso. O que eu faço? Quando a pessoa fala isso, eu já entendi que ela não tem conhecimento. E ela tá indo pelo senso comum. Senso comum a gente repete aquilo que a gente escuta. Isso é senso comum. Então, quando ela fala isso, eu não procuro convencê-la de nada. Eu falo, se é o que você acredita, tá tudo bem. No momento que eu falo isso, a pessoa se questiona. Eu acredito nisso mesmo? Eu tenho dos bastidores da mente. Porque assim, o que o ser humano está acostumado? Numa conversa, ele
tá sempre sendo convencido pelo outro. O outro sempre vai dizer para ele o que é certo, o que é errado, a visão, nananana. Quando você fala que tem TDAH e a outra pessoa fala, mas todo mundo tem TDAH, todo mundo tem um pouquinho de TDAH. Eu não vou falar, isso é mentira, isso não é real, você não sabe o que você tá falando, que besteira, porque isso pode gerar um conflito. Eu simplesmente respondo, se é o que você acredita, tá tudo bem. Se a pessoa falar, mas como assim? Né? Aí nesse momento abre o cognitivo da outra pessoa para ela pensar, por que essa pessoa aqui não deu bola pra mim? Tipo, falou se é o que eu acredito e ficou numa boa, não arranjou confusão, não quis me convencer. Mas por quê? Você não é isso? Não é todo mundo que tem TDAH? O que aconteceu? Quando ela fala isso, ela tá aberta a escutar. Aí você pode falar, não, TDAH é um transtorno congênito, que tem a ver com a dificuldade de sustentar atenção e foco em uma coisa e tem a inquietação da hiperatividade, tanto mental quanto física. No meu caso, é só mental, não é física. E afeta muito na desmotivação, na intensidade do sentir emocional. Não é fácil ser TDAH, mas de fato, muitas pessoas estão vivendo uma sobrecarga emocional, sobrecarga de demandas, e aí na vida adulta elas podem vir a sentir sintomas semelhantes ao TDAH, mas isso é estresse, isso não é TDAH. Agora imagina uma pessoa que tem TDAH desde que nasceu, sofrendo toda essa pressão, esse estresse do mundo, do universo, sem ter a mesma capacidade de pessoas que não têm o TDAH. É desafiador, acredite. Viu? Uma resposta? Então, eu responderia assim. Mas primeiro, eu só perderia tempo com quem está disposto a ouvir. Eu não quero convencer ninguém que não está disposto a ouvir. Se essa pessoa acredita que todo mundo tem TDAH, eu vou mudar de assunto, eu vou falar de outra coisa, não vou perder meu tempo. Agora, se ela abre-se para escutar, para perguntar o que é o TDAH, aí eu converso com ela. Sacou? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é bem comum para quem está iniciando o tratamento de TDAH, que está buscando uma medicação. Eu mesma vivi muito tempo buscando uma medicação que funcionasse para mim. Então vamos lá. Estou tomando Venvance, nem vou falar as miligramas aqui, tá? Mas sigo procrastinando. Será que preciso aumentar a dosagem? Isso é muito comum, gente. Quem recebe o diagnóstico de TDAH por médicos, não por neuropsicólogo, por psicopedagoga, por psicólogo, mas sim principalmente por médicos, muitas vezes o médico fala assim, ó, você tem que tomar remédio. Eu recebi o diagnóstico assim, Anisa, você tem TDAH, não tem tratamento, quer dizer, perdão, deixa eu refazer aqui, peraí. Anisa, você tem TDAH, não existe cura e você tem que tomar esse remédio pro resto da vida. E tem que fazer terapia. Eu olhei para aquilo e falei assim, tá, e agora, José, né? Pensei, o que eu faço agora diante disso? Vamos tomar essa paradinha. Só que o remédio, na época eu tomei a Ritalina. Eu já contei essa história algumas vezes, eu tomei a Ritalina e não me resolveu muito porque eu fiquei chata pra caramba. Comecei a arranjar briga, que eu parecia um robozinho e eu fiquei assim, mal-humorada. Ai, foi terrível. E eu gosto muito da minha pessoa bem-humorada, né? Então eu não desejo perder isso em troca de uma produtividade. Mas enfim, esse foi o meu caso, tá? Tem pessoas que tomam medicação e super têm uma adaptação. Mas inclusive eu escutei uma pergunta assim dentro na Academia da Emoção. Eu vou parar de tomar remédio porque não tá funcionando? Mas eu vou ler a pergunta, né? De novo, pra gente retomar. Estou tomando Venvance, mas sigo procrastinando. Será que preciso aumentar a dosagem? Pode ser. Pode ser. Volte pro seu médico, explique o que você tá sentindo e ele vai te dizer se é a dosagem ou se tem que trocar a medicação. O que acontece é que muitas pessoas que iniciam o tratamento para o TDAH só tomam medicação. Só querem eu não vou me esforçar, eu não vou mudar. Eu vou tomar uma pílula mágica que vai me mudar e vai ficar tudo certo. E não é só culpa da pessoa dela pensar assim. O médico ou o profissional de saúde que está ali não orienta ela adequadamente. Então ela acha que tomando a pílula mágica vai resolver tudo. E aí não resolve, porque sem mudança
no comportamento vai continuar tendo os mesmos resultados. Então é claro que a pessoa vai continuar procrastinando. Eu já disse isso algumas vezes. Às vezes, tomar Venvance é um nome comercial de um psicoestimulante, tá? Hoje no Brasil os principais são Venvance, Concerta e Ritalina, tá bem? Esse medicamento, ele é uma janela de oportunidade. Então, a pessoa que toma ele, ela vai ter uma janela de oportunidade para conseguir ter mais produtividade, com foco, resultado. Para aquelas pessoas que têm uma boa adaptação com essa medicação. Não foi o meu caso. Então, quando não se tem a clareza mental do que fazer, quando fazer e como fazer, essa pessoa pode entrar num ciclo de ansiedade e ficar em looping e piorar o resultado dela. Por quê? Porque ela tá tendo uma maior produtividade, só que ela não sabe o que fazer com essa energia toda, ela não sabe direcionar para o resultado que ela tá buscando. Porque falta o quê? A parte psico-comportamental, parte comportamental. Então você tem que aprender com psicoeducação como você funciona, como que você age, quais resultados, quais perguntas você tem que fazer para você, trabalhar essa parte comportamental para que a mudança ocorra de maneira estrutural, porque um comportamento só ocorre quando ocorre uma ação repetidas vezes, então você vai mudar suas atitudes. O medicamento é aquele empurrãozinho ou empurrãozão para que isso aconteça. Mas acredite, talvez aumentar a dosagem não vai ajudar. Porque você vai seguir aumentando a dosagem ao ponto que não vai ter mais medicamento para você. Então, a primeira, a segunda semana você vai sentir uma diferença e depois você vai culpar o remédio, a medicina, ou sei lá o que. O TDAH é o problema, sendo que você, de repente, não está fazendo a sua parte porque você não encontrou o caminho certo para isso. Então, mais uma vez, você tem a oportunidade de encontrar na Academia da Emoção esse lugar de tratamento, tá bem? Combinado? Respondi a pergunta. Tô lendo aqui uma pergunta que colocaram. Aqui, ó, a Cleisla. Te assistir é muito bom. A gente dá gargalhada junto com você. Lenisa, tem alguma dica para quem ainda não faz terapia? Tenho. Leia. Se você não pode fazer terapia ainda, por uma questão de, sei lá, financeira, ou porque você não encontrou profissional ainda, em primeiro lugar, autoconhecimento. Um dos maiores erros que a gente tem é ficar dependente do terapeuta para resolver nossas questões emocionais. O terapeuta é um facilitador. E o TDAH ele tem uma tendência, quer dizer, o ser humano, né? Ele tem uma tendência a ficar dependente de terapeuta. Eu sempre digo, qual é o processo? Procure um médico ou um neuropsicólogo ou um psicopedagogo que atua com adulto, tá bom? Psicólogo que atua especialista nessa parte de TDAH, receba o seu diagnóstico. Verifique se você tem ou não, né? Tipo, o seu caso, o seu nível de TDAH é aconselhável que entre com medicação, com óleo essencial ou com algo que vai te ajudar quimicamente nesse processo. Faça um ajuste de exercício físico, alimentação, tudo isso é importante, tá bem? Depois disso, psicoeducação. Aprenda o que é TDAH, como que funciona, como que se dá em você, por que você tem determinados tipos de comportamentos. Será que isso é só uma preguiça? Será que isso é teimosia? Entenda que você tem rigidez cognitiva, você neurologicamente funciona de um jeito diferente. Então, a partir disso, você vem para a terapia. Porque a terapia não resolve esse pilar aqui, que é a parte psicoeducacional. Você pode aprender sozinho ou você pode ir para a Academia da Emoção, que a Academia da Emoção te ensina, tá? Tanto em grupo, que é o caso da academia, né? Ou individual comigo, bem? E aí vem para terapia. Então, hoje os meus pacientes, a gente funciona assim, né? Primeiro eu faço esses pilares anteriores, né? Trabalho em parceria com médicos nesse processo. E aí a gente, depois que trabalha a parte psicoeducacional, aí a gente vai eu faço terapia psicanalítica, né? Eu sou psicanalista, aí a gente dá continuidade com a psicanálise no processo, tá? Porque, ó, vai muito, acelera muito. Porque o que acontece? TDAH vai pro médico, ele fala, toma remédio, faz terapia. Vou lá, procuro cognitivo comportamental. Começo a fazer. Os 6 primeiros meses, ó, massa, show. Aí trava, não evolui mais, não sai do lugar. Aí fica lá o terapeuta suando a camisa,
porque quer que você evolua, mas você não sai do lugar. Ele fala porque você tá com falta de vontade, porque você tá resistindo à mudança, porque você, tipo, você tem que se esforçar, né? É você o problema. E aí você fica depressivo porque você não muda, você não tá evoluindo, a culpa é sua. Não. Por quê? Porque você precisa trabalhar as engrenagens que não foram trabalhadas antes, que é essa parte de autoconhecimento sobre TDAH. E o pior é que tem muitos profissionais terapeutas que atuam dizendo, na linha de tratamento deles, o tipo de tratamento, eles optam, né, por negar o TDAH, porque eles acreditam que se eles reforçarem para o paciente que o TDAH existe, esse paciente não vai mudar. Ele vai ficar escorado no TDAH e não vai mudar. Ah, porque é o meu TDAH. Ah, porque isso aí é meu TDAH. Ah, porque isso aí é meu TDAH. E como muitos profissionais não sabem fazer um manejo clínico disso, preferem falar, para de dar desculpa do seu TDAH, a gente não vai falar sobre isso, o TDAH vai ficar aqui, ó, numa caixinha e a gente vai tratar você sem mencionar TDAH. Porque eles não sabem fazer o manejo clínico em relação a isso. E é uma estratégia deles. Pode ser que dê certo com alguns pacientes, mas a grande maioria não vai dar certo. Então, respondendo a sua pergunta, para quem não faz terapia faça o seu processo de autoconhecimento, leia, tem o meu livro, Meu Maior Desafio na Vida TDAH, tem muito material. No meu canal do YouTube tem mais de 200 vídeos, né? É isso. Então, dá para entrar na Academia da Emoção com Psicoeducação também, a gente vai abrir a turma em agosto. Já fica a dica, já deixa lá seu nome na lista de espera se você não tem, se você não colocou ainda. Tá bem? Então, não se culpe se você não está fazendo terapia. Terapia é um parceiro do processo. Mas, se não tiver a parte psicoeducacional, vai travar aqui no resultado. É importante você ressignificar seus traumas. É importante você entender o teu passado, a tua parte sistêmica. Eu adoro sistêmica. Né? O que está se repetindo de padrão na sua vida. É muito importante. Só que não vai adiantar, você não vai ter a mesma velocidade, tá? De ressignificar o passado sem olhar para o seu processo neurológico de funcionamento. Porque, por exemplo, falei no começo, hoje aqui, se você não saber identificar suas crises de TDAH, você vai viver indo lá no passado, culpando que aquilo que você está sentindo tem a ver com o trauma da sua infância. E, na verdade, é uma crise de TDAH que tem a ver com o neurológico. Respondi a sua pergunta? Espero que sim. Dei a volta ao mundo, mas respondi, né? Eu gosto de falar. Ninguém percebeu isso até agora, né? Vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Essa aqui é uma pergunta, gente, do Jefferson, que eu falei que eu ia responder. Ele colocou lá no grupo da academia. Uma pessoa pode ter TDAH, mas por sua timidez, ninguém notar o TDAH dele? Muito! Você não tem ideia. O que acontece? Algumas pessoas... Bom, primeiro a gente tem perfis. Tem o perfil in, que é introspectivo, e out, extrovertido, pra fora. Algumas pessoas já nascem com esse perfil mais introspectivo. Isso é dela, da personalidade dela. Perfeito? Mas esse perfil pode se reforçar com o TDAH. TDAH, dislexia, autismo, qualquer transtorno, né, que vem ali nesse processo, até mesmo a depressão, a pessoa ela pode fortalecer essa introspecção. Tanto que o índice de diagnóstico de TDAH para meninos é maior na infância. Por quê? Porque o menino ele tende a ter a hiperatividade. E quando a hiperatividade é presente, é muito mais fácil de notar que existe um problema ali. Então, a maioria das pessoas, e no caso, a maioria das meninas, na infância, apresenta desatenção. É aquela do mundo da lua, que tá assim. E aí, nossa, que menina quietinha, que menina boazinha, nossa, que gracinha sua filha, nossa, tão inteligente, nossa, tão aplicada. A pessoa não sabe o que tá rolando na cabeça daquela criança. E muito menos do adulto, né? Que depois se torna adulto assim ainda. Então, a gente tem aí a parte da hiperatividade, que é mais fácil de se identificar. Nem sempre a criança hiperativa é out, é extrovertida. Muitas vezes ela tem muita inquietação, mas ainda assim ela é quieta, ela é tímida, às vezes ela tem a hiperatividade. E com o tempo, essa hiperatividade vai sendo
Reduzida porque ela não quer estar em evidência. E aí ela vai entendendo que quanto menos ela chamar atenção, menos ela é vista. Então, menos vão notar os erros dela. Menos será percebido que ela é insegura, que ela é burra, né? Porque ela acha que é burra. Que ela é incapaz. Então, ela vai se esconder. Vai ficando invisível. E assim, o transtorno fica maquiado. As pessoas não notam esse transtorno. E essa pessoa mesmo, como ela não recebe, ela não incomoda o externo, ela vai ser, por exemplo, diagnosticada muito provavelmente com uma depressão. Porque o que vai incomodar é a apatia, é a desmotivação, o desinteresse. Aí as pessoas que amam e se relacionam com essa pessoa vão pedir para ela buscar ajuda, porque ela tá parada. Ela tá parada porque se ela se movimentar, vão notar que ela tem problemas, que ela não tá bem, né? Que ela não é normal, porque essa pessoa não se sente normal. TDAH não se sente normal, gente. A gente sabe que a gente é diferente, entendeu? Tem uma paradinha ali que a gente não sabe explicar, mas desde sempre a gente sabe que tem algo diferente na gente. Tá? Fica a dica. Então, essas pessoas, elas se escondem nessa máscara, né, da serenidade ou de outras formas, e aí ela pode não notar, ela pode não perceber que ela tem o TDAH, principalmente se essa criança que tornou adulto vai bem na escola. Ela já entendeu que ela não pode chamar atenção, então ela vai tirar no mínimo, nota mínima, ela vai passar, não vai reprovar, porque infelizmente as pessoas têm um conceito que TDAH é gente que não aprende, é que tem dificuldade na escola, é gente que não sabe aprender, que é burra, né, pra não falar outra coisa, é burra mesmo. Então, eu tô cansada de ter gente aqui na clínica que me procura, sei lá, eu tenho muitas explosões emocionais ou outras questões que não associam diretamente com o TDAH, eu quero aprender a controlar as minhas emoções, e aí a gente vai ver se a pessoa tem TDAH. Porque o que tá incomodando a ponta do iceberg, ela vem procurar ajuda, e ela não entende o que tá disparando os gatilhos. Lá embaixo é um monte de outra coisa. Sacou? Entendeu? Que é o TDAH. Que é o processo, é o padrão de funcionamento dela, que ela não tinha nem noção. Porque ela achava que todo mundo funcionava assim. Afinal, ela nasceu assim. Então, entenda. Uma pessoa que eu nunca reprovei. Nunca reprovei em nenhuma disciplina na faculdade, na escola, nunca. Tirei notas médias e boas, mas assim, não dava. Eu tinha preguiça de estudar, né? Minha mãe fala que eu ficava enrolando, estudava deitada na última hora, mas eu me virava, passava. Mas por isso que eu não desconfiei, eu não dei trabalho nesse sentido. Então as pessoas associam TDAH a problemas educacionais, e não é isso. Porque a gente dá um jeito de resolver essa parada, entendeu? A gente estuda. Existem pessoas que vão ter problemas educacionais? Sim, porque existem níveis e níveis de TDAH. E isso está associado como você a sua função executiva de resolução de problemas também. E o apoio que você tem. A minha mãe é professora. Então, minha mãe esteve muito ao meu lado na minha época educacional. Então, isso me ajudou muito também. Tem vários. O ambiente interfere muito. E tem muita criança que reprova na escola não é pela capacidade intelectual. É pelo professor que não sabe ensinar essa criança, ou o adulto mesmo, não fala a linguagem dele. É pela família que pressiona demais, e essa pessoa começa a ter problemas emocionais, então ela acaba reprovando. Então não tem a ver com a capacidade de aprendizado, entendeu? Tem a ver, porque transtorno de aprendizagem é outra história. TDAH é uma coisa, transtorno de aprendizagem é outra coisa. Déficit intelectual é outra coisa, acredite em mim, tá? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Jeff, respondi sua pergunta. Então, sim. Então, complementando a sua pergunta, o que fazer quando essa pessoa, nem ela percebe que tem TDAH, mas se desconfia? Procurar um profissional para ela receber um diagnóstico, um profissional de confiança. Porque, muito provavelmente, essa pessoa, seja uma criança ou seja um adulto, vai ter pais, né, também, que podem não acreditar no TDAH. Então, precisa de um profissional de saúde que vai fazer uma avaliação nessa criança ou nesse adulto, e assim os pais vão ouvir, e esse adulto vai ouvir que tem o transtorno, e assim vai se abrir para escutar na possibilidade de tratamento e um novo mundo
se abre. Ontem eu recebi aqui na clínica o Marcelo, uma pessoa que eu dei o diagnóstico, sei lá, faz 3 meses ele recebeu o diagnóstico. 4 meses? Eu tenho miopia temporal, eu esqueço, tá? Mas faz uns 4 meses. Ele entrou pra academia de emoção, ele recebeu o diagnóstico, entrou pra academia de emoção e eu fiquei emocionada. Ele estava trabalhando aqui na região, aí ele veio aqui na clínica. Eu tenho a clínica aqui em Floresta, do lado de Maringá, Paraná, onde eu moro, Floresta. E ele falou, Lenisa, minha vida mudou. Muito. Virou uma chave na minha vida. Quando eu recebi o diagnóstico, eu não entendi um monte de coisa. E eu não me respeitava por isso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu passei a entender um monte de coisa e passei a me respeitar. Ele deu vários exemplos. E isso mudou a relação familiar, com a esposa, com os filhos. Bilateralmente, ele com a família e a família com ele. Passaram a se entender e se respeitar. Não usando o TDAH como muleta, mas aprendendo a dar limites. Tipo, eu não vou me submeter a uma situação que é estressante pra mim, que vai me fazer tirar o controle. Então eu vou, mas eu tenho limite. Então eu não vou criar um estresse onde eu sei que vai gerar um estresse porque eu não tenho autorregulação emocional. Então, tem muitos estímulos no ambiente, eu posso ficar um pouco, mas eu não posso ficar muito, porque isso vai me disparar gatilhos de irritabilidade. Então, enquanto eu não aprendi a dominar isso ainda, eu preciso me preservar e preservar minha família. Então, eu vou, faço companhia, mas quando eu percebo que eu estou ficando irritado, eu preciso me retirar, respirar, né? Melhorar, e depois eu pego e volto. É um exemplo, né? Entre vários outros. Eu achei interessante que ele trouxe um exemplo. Marcelo, você está assistindo depois, você pode até comentar nessa postagem que vai ficar aqui no feed. Ele falou assim, eu não gosto de praia. Ninguém entendia por que eu não gosto de praia. E hoje eu entendi. Porque as praias que eu ia eram muito, lotadas. Muito barulho. Desde criança era muito barulho, era muita gente. Depois meus filhos nasceram, comecei a levar as crianças. Eu não relaxava porque eu tinha que ficar olhando para as crianças o tempo todo, para eles não sumirem da minha frente. Então, praia para mim era um resultado de muito estresse. E aí ele estava se recordando que ele foi a uma praia bem, tipo, praticamente deserta, e ele apreciou muito a praia. Só que ele não tinha ligado uma coisa com a outra. Depois que ele descobriu o TDAH, ele entendeu da hipersensibilidade sensorial dele, que isso não é exclusivo do TDAH, mas a maioria dos TDAHs tem. Ele entendeu que ele não gostava de praia, não é por causa da areia, não é por causa da água, é por causa do barulho, do movimento, tem muita gente junto, grudadinho. Então ele não relaxava. Entenderam? Foi o que eu disse da festa de aniversário no início. Vou continuar indo, adoro, entende? Vou, lógico que eu vou. Só que sabendo que quando voltar eu vou ter que ter minha janela de reparação cognitiva para eu me restabelecer. Curtiram? Tô caminhando para o encerramento. Deixa eu ler o comentário aqui da Esther. É verdade, a gente se respeita, porque nós aprendemos a lidar com as crises. É possível parar de se vitimizar, entender o outro e saber que nós somos responsáveis por nós mesmos. Abraço, Marcelo! Isso aí é academia da emoção, gente! Isso é psicoeducação! Show de bola! Gratidão! Isso aí, Sara! É muito legal a história do Marcelo. Que sirva pra você também. Isso é autoconhecimento. E é um processo, gente. É uma jornada. É um passinho de cada vez. Fechou? A Esther escreveu aqui. Minha prima, Luciane Madruga, está na live, Lenisa. Luciane, beijo, também é TDAH, seja bem-vinda. Vamos convidá-la para academia, claro! Ela mora no Pará. Saudades, prima, gente. Portugueses mesmo, portuguesas. A gente tem pessoa que mora na Irlanda, nos Estados Unidos. Pausou, mas voltamos aqui, voltamos. Beleza? Então a gente tem tudo isso aqui junto para agregar na nossa vida. Geografia não é um problema pra gente, tá bom? Então, para você que esteve aqui comigo, gratidão. Luciane, gratidão. E gente do Brasil e do mundo todo, ok? Quem vai assistir depois também pode deixar seus comentários. Encaminhe esse conteúdo aqui para as pessoas que você acha pertinente. Então, tem muitas perguntas e respostas aqui. E pode fazer sentido para alguém. Então, comente, compartilhe. Já me siga aqui no Instagram e também lá no meu YouTube, Lenisa Lucena. Combinado? E Jeff, adorei a sugestão.
traumas, o próximo tema. Você deixe também seus comentários aqui sobre o que você gostaria que eu falasse no próximo encontro. Eu vou deixar uma caixinha, tá? Para você dar a sugestão, então, traumas já é um deles e a gente decide junto qual vai ser o próximo tema. Ah, Rê, minha crossfiteira forte. Nossa, você tá incrível, hein? Tô sumidinha, mas sempre acompanho você. Super beijo. Gratidão, gratidão, tá? Pela nossa parceria. E, gente, mais uma vez, muito obrigada por todas as mensagens que eu tenho recebido, tá bem? Muito, muito obrigada de apoio. Foi incrível. Semana passada, o tanto de gente que se solidarizou, conversou comigo, mandou mensagem. Então, muito obrigada. Tchauzinho! E a gente vai se vendo. Eu vou dando notícias aqui pra você quando a gente vai se ver ao vivo de novo. Até!